Que tal um filme que tem a parte inacreditável, praticamente baseada em fatos reais, porém as partes ficcionais, basicamente invenções hollywoodianas? Bem-vindos ao Revival Flix, onde a gente tenta encontrar filmes clássicos, filmes antigos ou filmes esquisitos, e a gente tenta rever com um olhar, né, atualizado de hoje. Muitas vezes a gente por conta, né, da evolução de como a gente assiste, né, as coisas, né, a gente enxerga a mídia, etc. De repente a gente, né, encontra algum valor em um filme, de repente, que não foi tão valorizado assim no passado. O filme de hoje, o título em português, ele é O Infiltrado na Clã. O título em inglês é até difícil de falar. O título em inglês é Black Klansman. Enfim, é um filme do Spike Lee. Vou comentar mais sobre ele um pouco mais tarde, mas enfim, vamos começar pelos dados básicos do filme, né? Esse filme é de 2018, eu realmente não me lembrava, né, desse filme ter saído. Enfim, eu mais ou menos cheguei nesse filme quando eu estava fazendo uma revisão de um outro filme que tem um ator em comum, que é o... deixa eu até pegar o nome dele certinho aqui. John David Washington. Eu vou falar bastante sobre ele, inclusive. Mas enfim, os dados básicos do filme, por enquanto. 2018, no IMDb tá com uma pontuação com uma avaliação de 7.5, que eu considero bem alta. E ele foi, inclusive, indicado em diversas categorias no Oscar, né? E ele ganhou Oscar, inclusive. Talvez até o Oscar mais significativo, né, do Spike Lee. Eu vou pesquisar mais sobre isso depois, mas enfim, é o melhor roteiro adaptado, né? E em termos de orçamento, né, e retorno, né, 15 milhões de orçamento, retorno mais ou menos de 93 milhões mundialmente, né, falando. Esses dados são mais ou menos, né, confiáveis em termos de retorno, né? Não é tão confiável assim, de vez em quando tem algumas discrepâncias por aí. Mas enfim, voltando ao filme, então, como eu já antecipei, dirigido pelo Spike Lee, eu realmente era, não sei se eu diria um fã, né, e tal, mas enfim, eu gostava muito dos filmes dele, especialmente, né, nos anos 80, quando começou todo esse movimento, né, dos diretores negros dos Estados Unidos e tal, não sei o que, fazendo filmes, né? Muitos com a questão racial como a principal pano de fundo, outros nem tanto, né? Mas enfim, só para citar alguns filmes, né, que ele fez, alguns que eu assisti, né? Por exemplo, Faça a Coisa Certa, né? Do the Right Thing. Esse daí provavelmente foi onde ele estourou. É um filme muito bom. Tem aquele ator John Turturro, se eu não me engano, muito, muito bom. Fez diversos outros filmes depois. Acho que tá até na série Severance, né? Ele realmente ainda tá atuando. E aí teve um filme, inclusive, que eu vi também, dirigido pelo Spike Lee, que eu gostei muito, mas aí eu fui procurar no IMDb, tá com uma nota bem mais ou menos, né? Que é o Jungle Fever, né? Que é Febre da Selva, que foi traduzido como Febre da Selva. Esse filme é com o Wesley Snipes, né? Ele é com o Wesley Snipes, enfim, tem uma questão racial, né, de pano de fundo, mas até foi inovador na época, né? Que era o olhar sobre, né, um casal multirracial e tal, entendeu? Então, bom, teve esses dois. E teve, pra mim, o que foi uma das grandes obras-primas dele, Malcolm X. Esse filme ficou muito, 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 muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas esse já era de 92, né? Aí ele já estava com uma certa bagagem, etc. No IMDb, o Malcolm X está como 7.7 de avaliação, né? Só lembrando que é com Denzel Washington. E por um acaso, eu acho que esse filme, né, do Malcolm X, talvez tenha colocado o Denzel Washington em outro patamar. Eu vou pesquisar mais depois sobre isso, para ver se teve algum outro filme que foi mais impactante, né, do Denzel Washington, que o colocou, né, tipo numa categoria A de atores. Mas enfim. E o curioso, né, do Malcolm X é que esse ator, o John David Washington, ele aparece nesse filme do Malcolm X.
E agora que eu falei, né, sobre Denzel Washington e John David Washington, vocês estão mais ou menos entendendo a conexão aqui, certo? Pois é, o John David Washington, ele é filho do Denzel Washington e eu, né, novamente, eu tô um pouco desatualizado, né, de uns 10 anos pra cá e tal, sobre filmes, etc. Então, pra mim, quando eu descobri isso, fazendo uma breve pesquisa aqui, fiquei bem surpreso, porque assim, esse ator tem me chamado a atenção, ele me chamou a atenção não só no Tenet, que é um dos meus filmes favoritos do Nolan, né, é uma opinião impopular, mas enfim, é a realidade. E aí, aqui no canal, eu revisei um filme que não foi muito difundido no Brasil, né? Chamado The Creator, que é Resistência, né? Foi um filme de ficção científica que, na minha opinião, o visual dele é inacreditável, é muito, muito, muito bom, muito, muito bem feito. E a história também é até boa e atual, né? Tratando-se, né, de um tema que está bastante em evidência, que é a inteligência artificial, etc. Eu gostei bastante desse filme, revisei aqui. De repente eu até deixo como um link, né, no final desse vídeo. Mas enfim, voltando ao Spike Lee. Depois a gente vai falar mais sobre o John David Washington. Enfim, voltando ao Spike Lee. Então, tem esses 3 filmes, eu me lembro bem deles e me chamaram bastante atenção, mas assim, só citando outros filmes, e alguns aqui eu até coloquei na minha lista. She's Gotta Have It, que foi traduzido como Ela Quer Tudo. Aí eu quero ver esse filme, na verdade, porque foi antes do Faça a Coisa Certa. No IMDb, ele está avaliado como 6.8. E aí, novamente, só para recapitular, né, algumas coisas que eu falo aqui no canal. Quando tem um filme de um diretor que faz mais sucesso do que o esperado, eu gosto de ver um filme anterior dele e um filme depois dele. Para ver o né, como é que foi, vamos dizer assim, a construção para aquele momento onde ele fez um filme de sucesso, né, consagrado, etc. E o depois é para ver se ele consegue sustentar. Então, volta e meia eu faço isso, só que realmente, né, agora que eu tô me atualizando um pouco e tal, eu realmente nunca vi esse filme do She's Gotta Have It, que é Ela Quer Tudo. Eu vou ver esse filme e se valer a pena eu posto aqui no canal. Mas voltando, e aí teve um filme que também do Denzel Washington, inclusive, pô, o Spike Lee, né, tipo, analisando bem, ele realmente gosta bastante de trabalhar com o Denzel Washington, né? Eles fizeram realmente muitas parcerias. Aí tem He Got Game, que é Jogada Decisiva, né? Jogada Decisiva. Denzel Washington também. Esse filme eu acredito que eu tenha visto, mas eu realmente não estou recordando tanto assim dos detalhes. E é com a Mila Jovovich. Quem viu o Quinto Elemento vai saber de quem eu estou falando, e ela realmente é alguma coisa interessante, né? Bom, esse daqui talvez eu até veja novamente, se é que eu tenho visto, né? Se é que eu vi em algum momento. E aí teve um outro filme também que eu me interessei, chamado Bamboozled. Deixa eu ver tá, A Hora do Show. A Hora do Show. Enfim, vou ver esse também. E aí, só lembrando alguns, né? Inside Man, que também é com Denzel Washington, tá com uma avaliação boa, 7.6, 2006. Teve uma situação que eu achei até interessante. Ele fez o remake, né, hollywoodiano de Old Boy. Na verdade, eu não consegui assistir o original desse filme. Só para lembrar, é uma produção coreana, quando o cinema coreano estava começando a ganhar muita projeção internacional. Então, Old Boy, eu provavelmente vou ver esse filme e vou postar aqui no canal. Aí talvez eu veja a versão do Spike Lee, mas não é uma promessa, porque tá com uma avaliação meio fraca no IMDb. 2013, né, que ele fez esse remake, 5.8, o dele, né? E o original, só para vocês terem, né, a noção para comparar, 2003, 8.3. É tipo muito alta essa avaliação. Mas enfim, continuando. Falando ainda mais um pouco sobre o Spike Lee. Aí, claro, todo mundo, né, ouviu falar, Spike Lee, etc. Filme, né, voltado muito para as questões raciais, né, americanas.
Beleza. Só que, olhando, né, o IMDb, a filmografia dele, eu percebi que, na verdade, ele... Assim, eu já tinha noção, né, que ele tinha dirigido alguns clipes musicais, né? Especialmente alguns famosos, assim. Mas depois eu fui perceber que realmente ele tem uma carreira até bastante extensa com clipes musicais. Vou citar até alguns, e até antigas, hein? Por exemplo, Grandmaster Flash, para quem gosta de hip hop e tal, né? Quem realmente entende hip hop vai saber de quem eu tô falando. Então, quer dizer, é bem antigo, é bem raiz mesmo, né? Public Enemy, na verdade, esse clipe, Fight the Power, né? Se vocês assistirem o clipe do Public Enemy Fight the Power, vocês, pela estética do filme, pela estética do clipe, vocês já tem a impressão que é alguma coisa relacionada ao Spike Lee. Eu realmente não sabia disso, mas assim que eu soube dessa informação aqui pelo IMDb, eu falei, putz, faz total sentido. Tracy Chapman, Prince, Naughty by Nature, esse daqui também é outro que eu achei que tem as digitais dele, né? Que é o Hip Hop Ray, eu não sabia disso até então. Michael Jackson, esse daqui na verdade foi o They Don't Really Care About Us, né? Aquele clipe que, na verdade, eu acho que o mais famoso foi o que foi feito aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas só que ele fez uma versão que não é a versão do Brasil, é uma versão de uma prisão, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E olha só que engraçado, ele também dirigiu o clipe do Seu Jorge. Olha, muito bacana isso. Enfim, Eminem, Kelly Rowland, que eu simplesmente adoro, se eu não me engano, acho que ela era ex-integrante do Destiny's Child. Né? Então, quer dizer, ele tem uma carreira bem sólida em direção de clipes musicais. Não foi tipo só uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente, como o John Singleton, né? Fez com o Remember the Time do Michael Jackson. Ele realmente deve não só, né, ter bastante experiência com isso, mas também curtir, né, isso, porque ele realmente é um diretor de filme consagrado. Então, para ele ainda continuar fazendo clipes musicais, eu acredito que ele também curta bastante. Enfim, agora vamos para a parte dos atores e começar com John David Washington, que é filho do Denzel Washington, né? E aqui eu dou, na verdade, realmente só para né, entender que quando ele me chamou a atenção, eu realmente não tinha noção que ele era filho do Denzel Washington. E para relembrar, Tenet, né? Foi onde ele me chamou a atenção, beleza. E aí eu fiquei assim, eu achei assim, cara, um bom ator de ação, né? Um bom ator de ação. Achei que aquele filme, não achei assim, né? Uma atuação espetacular, não achei, mas eu achei que ele, em termos de ação, eu achei que ele teve um destaque importante. E aí, quando eu vi o The Creator, também mais ou menos me consolidou essa ideia, né? Nesse caso aqui, desse filme aqui, eu vou falar mais um pouco, né, sobre a atuação dele. Foi boa, mas também, novamente, não foi aquela coisa espetacular, mas depois eu vou comentar, talvez, alguns motivos que influenciaram nisso, né? Mas vou também comentar sobre outros filmes aqui que ele fez, que alguns deles eu também devo assistir. Bom, tem Amsterdã, que está com uma avaliação relativamente boa, de 2022, 6.2. Monster, de 2018, 6.5. Love Beat, deixa eu ver se tem até o... bom, Amsterdã foi Amsterdã, Monster é Monstro. Aí tem um filme chamado Love Beats Rhymes, não teve a tradução desse título em português. E esse filme, na verdade, está com uma avaliação baixa, de 2017, 5.4, mas que eu vou assistir, porque... O que acontece? Parece que esse filme aqui é em relação a, tipo, como pano de fundo, né? Carreiras, né, de filme, de artistas de hip hop e tal, ou de R&B e tal, e eu me interesso muito por filme desse tipo, né? Eu vou citar um aqui que com certeza é a referência para todo mundo, que é a Straight Outta Compton, né? Que é do NWA, a história do NWA. E esse filme ficou muito, muito bom. Então, quer dizer, eu não vou, né, tipo, me influenciar tanto pela nota do IMDb 5.4, vou assistir esse filme, e especialmente que tem um ator que na verdade é cantor de hip hop, que eu adoro, né, que é o Method Man,
Então realmente estou curioso para ver esse filme. Mas parece que um dos grandes destaques da carreira dele foi uma série que eu não ouvi falar aqui no Brasil, né, chamado Ballers. Eu quero assistir pelo menos 1 ou 2 episódios aqui porque tá com uma avaliação muito boa. Tinha comentado lá na outra revisão e realmente fiquei curioso para assistir. E agora a gente vai falar do destaque desse filme para mim, que foi o Adam Driver. Vamos lá. Adam Driver. Provavelmente vocês não estão lembrando quem é esse Adam Driver, mas para quem gosta de Star Wars, com certeza vai saber quem é. Ele fez o papel, se eu não me engano, do filho, né, do Han Solo, né? Acho que era Kylo Ren o nome do personagem dele, enfim. 2015 com o 7, né? 2017 com o 8 e 2019 com o 9. Assim, antes do Star Wars, né? Eu realmente não me lembrava desse ator. Então, só para vocês se situarem, esse filme, né, que a gente vai revisar hoje é de 2018, então ele foi feito entre o episódio 8 e o episódio 9 do Star Wars. Beleza, aí eu fui dar uma olhada, lógico, né, nos outros filmes que ele tinha feito. Tem um aqui que é interessante, né, que é com Adam Sandler e Dustin Hoffman, de 2017, 6.9, chamado... deixa eu até ver qual é o nome do filme em português. Os Meyerowitz, Família Não Se Escolhe. Esse filme eu fiquei um pouco curioso para assistir. Mas enfim... The Man Who Killed Quixote, deixa eu ver qual foi... O Homem que Matou Dom Quixote. Esse filme, na verdade, está com uma avaliação também relativamente boa, 2018, 6.3. Esses dois aqui eu coloquei na minha lista aqui para assistir. Não tenho certeza se eu vou conseguir assistir todos, né? Mas enfim. E aí, esse aqui também, né? Novamente, esse ator aqui para mim foi um grande destaque, depois eu vou explicar por quê. E aí a gente tem mais outros 2 atores. Topher Grace, que é do That 70 Show, né? Se vocês lembrarem, era o principal do That 70 Show. E aí a gente tem o Corey Hawkins, que por um acaso ele é o Dr. Dre, né, no caso, que ele tá no filme Straight Outta Compton, que eu acabei de comentar. Então, quer dizer, tem um elenco aqui que não é de segunda, né? É um elenco muito, muito, muito bom que eu achei, né? Pelo menos. E agora a gente vai entrar na revisão do filme em si. Bom, apenas lembrando como funciona, né? A revisão que eu faço é sem spoiler, né? Eu odeio spoiler e tal, então eu decidi desde sempre fazer assim. Só que eu recebi alguns comentários falando, né, por que né, não faz alguma coisa separada para os spoilers e tal. E aí eu resolvi, na verdade, fazer, né, essa experimentação e eu tô colocando um pequeno trecho de spoiler, só que lá pro final. Então, quer dizer, tudo vai ser sem spoiler. Aí quando chegar a sessão de spoiler, eu vou falar, vou dar um aviso, né? Justamente para ter tempo suficiente para a galera, né, parar o vídeo, se não quiser realmente entrar nos detalhes dos spoilers. Mas enfim. Bom, Spike Lee, comentei anteriormente, né? Segui bastante o seu trabalho, né, nos anos 80, início dos anos 90. Sem dúvida nenhuma, é um diretor que é muito importante para o ressurgimento, né, ou a consolidação do segmento de diretores de filmes de qualidade, né, da comunidade negra. Então, com certeza, ele tem bastante contribuição nesse sentido, né, pela carreira inteira. Né? Então, eu vou começar pelas partes positivas, né, desse filme. O que acontece? Falando rapidamente, né, sobre superficialmente, na verdade, né, sobre a história, então não chega a ser spoiler, porque, né, só pela capa você já saca do que se trata. Basicamente um policial negro se infiltrando numa clã, né, do Ku Klux Klan, né, no caso. Ou pelo menos alguma coisa que derivou, né, da Ku Klux Klan. E realmente rolou, né, essa história veridicamente, né, até as partes mais inacreditáveis foram verídicas, né, baseadas em fatos reais, etc. E
que acontece? Teve uma versão, isso daqui não é na verdade uma versão de um filme antigo, né? Teve um filme que também abordou essa história, mas só que realmente foi bastante tempo atrás, foi de 1966, chamada The Black Klansman, né? Deixa eu ver se tem o título aqui em português. Não tem a tradução, na verdade o título nem deve ter sido lançado aqui no Brasil, mas enfim, esse também eu coloquei na lista para assistir. E aí, o que acontece? Esse filme, né, justamente até pela própria história, o filme em si, até, né, também, claro, com a contribuição da direção, né, aquela estética praticamente assinatura, né, dos filmes do Spike Lee, etc., né, foi muito bem desenvolvido até mais ou menos a metade ou um pouco antes de chegar no final do filme, entendeu? Foi muito bem construído. Então, quer dizer, tem os elementos verídicos, tem os elementos que amarrou tudo isso, então, quer dizer, dedicado não, mas na verdade consequência, né, da escrita, né, do roteiro, né, e claro, também a direção. Então, a gente tem, agora vamos falar um pouco especificamente sobre alguns atores, né? Então a gente tem o ator principal, que é o John David Washington e tal. Na minha opinião, ele foi um ator mediano para acima da média, né, nesse papel, sem grandes destaques ali, eu diria, né? Cumpriu um papel razoável, não foi mal no filme, eu diria. Agora, realmente, o Adam Driver, ele, na minha opinião, foi realmente o destaque. Primeiro, por conta do papel dele, né? Então, o que acontece? Ele, dentro da trama, ele tem um papel, vamos dizer assim, duplo, né? Eu só posso falar até aqui. Então, ele tem um papel duplo em que ele tem mais ou menos que mudar as características, né, do personagem para frente e para trás durante o filme, entendeu? Então, eu achei que ele fez isso de forma muito convincente. E realmente ele, assim, eu confesso assim, nos filmes, né, de Guerra nas Estrelas, né, nos episódios que ele participou, ele era um personagem marcante, entendeu? Mas claro, Guerra nas Estrelas, a gente, né, esses filmes grandiosos, épicos, etc e tal, ficção científica, né, mega produções, a gente tende a prestar mais atenção justamente na parte técnica, ou melhor, efeitos especiais, criação do cenário, né, cinematografia, direção, produção, etc, som, tal, não sei o que. Então, quer dizer, tem tanta coisa rolando ali que, assim, dificilmente você vai ver um desses filmes, né, grandiosos e tal, ter um destaque, assim, para atuação, uma atuação muito dramática, não sei, não tem muito, até porque os próprios atores, quando participam dessas produções, eles normalmente, eles passam por uns processos, né, de fantasia, figurino, na verdade, não fantasia, de figurino, né, e maquiagem, não sei o que, blá, 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 blá. Então, quer dizer, isso para fazer, assim, 3 minutos de atuação, 2 minutos de atuação, e aí ficam, tipo, 3 horas de preparação, 4 horas de preparação. Então, realmente é difícil pro ator até conseguir espremer um bom desempenho, né, nesses filmes. E claro, né, toda a energia está mais focada realmente para a parte técnica. Então, dizendo tudo isso, de fato, a participação dele no Guerra nas Estrelas era um personagem marcante, né? Ele tinha presença na tela, né? Você realmente chamava atenção, tipo, você ficava intrigado, né, pelo personagem que ele representou ali, etc, né? Então realmente ele chamava atenção, mas realmente eu não tinha visto outros filmes, né, dele, e depois eu, né, olhando, né, os filmes que ele tinha participado, inclusive, né, comentei aqui que eu vou ver alguns e tal, são bem avaliados, no geral, no IMDb. Então você vê que ele realmente bem possível, né, que seja um ator com bagagem, né, de performance, né? Achei isso muito, muito legal, e nesse filme aqui eu acho que eles exploraram isso bastante. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai começar a transicionar para as críticas. Então o que eu diria aqui no filme? Mesmo tendo as partes negativas que eu vou dizer agora, eu achei um
um filme muito bom. Um filme muito bom, com certeza acima da média. Não sei se eu daria, né, o Oscar, né, para esse filme na categoria que ele recebeu, ou se teria 7.5, como o IMDb tem na média e tal, não sei o quê, mas eu coloco ele num bom filme para assistir. Beleza. Então, o que acontece? Aí tem, né, essa parte do desenvolvimento, né, da trama, etc., que é muito interessante, e a forma como eles conduziram ali, né, realmente tem, vamos dizer assim, tem níveis ali de realismo, né? Então não foi uma coisa que inseriram, né, invencionices hollywoodianas e tal, não sei o que, para ficar uma coisa muito espetaculosa. Não foi isso. Parece realmente alguma coisa bem verossímil, né? Então tem aí tem uma parte aqui, na verdade, que é o seguinte: eu acho que até certo momento bom, vamos lá, não é spoiler, né? Mas, enfim, mas na sessão do spoiler eu vou ser mais explícito quanto a isso. O que acontece? Já sabe, né, que é um policial negro entrando tentando entrar ou se infiltrar num grupo, né, relacionado, né, ao KKK. Beleza. Até certo momento do filme, você conseguia ver mais ou menos um equilíbrio, porque também tem, durante o filme, né, também tem, vamos dizer assim, menções ou até participações do movimento negro em si, entendeu? Então você conseguia ver mais ou menos um equilíbrio vamos dizer assim, na crítica dos extremos, né? Mais ou menos, bem mais ou menos. Conseguia ver mais ou menos a mesma crítica nos extremos, beleza. Eu acho que esse filme ele poderia ter tido uma oportunidade assim bem mais profunda de tentar enganar a audiência, do tipo, olha, né, esse grupo aqui que todo mundo sabe que, né, é horrível e todo mundo condena, etc e tal, ele poderia ter dado algumas... poderia ter feito algumas escolhas ali que poderia ter deixado a audiência na dúvida. Aí o filme ficaria muito mais provocativo. Porque aí você não ia... Por que acontece? Agora vamos na parte crítica, né? Na parte das críticas negativas. O que acontece? Chega um determinado momento do filme, que não é nem no meio, né? Tipo, quase chegando no meio, que aí ele começa a realmente estereotipar um dos extremos, entendeu? Então, com isso, ele acaba conduzindo de forma mais ferrenha, né, a audiência em já criar uma antipatia, né, e tal, não sei o que. Então, quer dizer, não deixa a audiência mais ou menos com aquela, sabe, aquela dúvida ali na situação, entendeu? Então, isso, assim, nem sei se isso pode ser considerado uma crítica, mas enfim, eu acho que foi uma oportunidade perdida de fazer alguma coisa que confundisse muito mais a audiência, né? Poderia ter ficado um filme muito mais provocativo, né? Mas enfim, e aí o filme, né, durante, né, o desenvolvimento, né, de toda a trama, ele tem partes, né, de mais ou menos ação e thriller e tal. Tem um pouco de humor também, eu achei bem encaixado, né, em alguns determinados momentos, etc. Em outros momentos, mais chegando para o fim, eu achei que achei que destoou um pouco de todo o ritmo do filme. Mas, no geral, eu gostei bastante de como eles mesclaram, né, essas partes, assim, um pouquinho de ação aqui, um pouquinho de talvez um thriller policial ali, e um pouquinho de humor, né? Achei essa combinação bem balanceada, exceto pro filme. Para mim, o problema todo é assim, de quase chegando no final pro final do filme. E aí, agora vem a parte pesada da crítica. E aí, o que acontece? Nessa parte mais pro final do filme, começa a virar praticamente uma propaganda política. Quando vem a parte dos créditos, então, porque na época que foi filmado, vamos lá, 2018 praticamente, né? 2018 ou 2019, de repente que foi lançado, mas vamos colocar de repente 2018. Aí ele teve um incidente, né? Talvez com motivação racial
em um lugar nos Estados Unidos chamado Charlottesville. Então ele colocou essas cenas, né? Mais um disclaimer, né? Vamos lá. Não vejo problema nenhum em qualquer, né, cinegrafista produzir uma peça de propaganda política, né? Não vejo nenhum problema quanto a isso. Todo mundo, né, tem a liberdade, ou deveria ter, né, a liberdade para fazer o que bem entendesse, né, do filme e querer, né, promover qualquer tipo de agenda, etc e tal, blá, 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 blá. Beleza. O que eu não gosto é quando tem o uso de dinheiro público, né, envolvendo isso. Isso aí eu acho que realmente não cabe. Mas isso aí é uma outra discussão. Mas, enfim, nesse caso aqui, quando começam a colocar, né, essas imagens reais, né, dessa... como se chama, dessas manifestações em Charlottesville, etc e tal, e aí você vê já menções ou, né, as cartazes, alguma coisa assim, né, do Black Lives Matter e tal. Então, olha só como é que é perigoso você, né, você assim, como um artista, né, você já se vincular a um movimento que de repente já era um movimento relativamente novo e você não sabe exatamente, né, os fundos, né, que foram utilizados para o engajamento desses movimentos. E aí hoje em dia, né, as coisas estão mais às claras, etc e tal, né, realmente tem muita coisa manipulada em relação a isso. Muitos líderes, né, desse movimento ficaram milionários, casas milionárias, etc e tal, só dar uma pequena pesquisada, né, na internet, etc. Então, quer dizer, isso para mim sujou um pouco a obra dele. Aí, além disso, né, que a gente estava aqui, sei lá, em 2018, então, quer dizer, já era uma coisa assim para influenciar a campanha política, especialmente na comunidade negra, e aí já colocava mesclando com falas do Trump da época, né, que ele estava, acho que provavelmente tentando a reeleição ou próximo ali, né, de começar a campanha, alguma coisa nesse sentido, e aí ele começa a mesclar tudo isso. E aí, né, 6 anos depois, estamos vendo, né, muitas coisas do que estamos vendo. O Trump voltou, né, para a presidência da República, e aí isso daqui não foi só essa parte, né, que na minha opinião sujou um pouco a obra dele, mas chegando para o final você via claramente que se tratava, pelo menos no final do filme, se tratava de uma peça de propaganda, parecia muito uma peça de propaganda, entendeu? Então isso me incomodou um pouco. Mas, novamente, eu acho que os cinegrafistas podem fazer qualquer tipo, né, de obra para influenciar qualquer tipo de ideia que eles queiram influenciar na população. Eu só estou falando de um ponto de vista assim, artístico, que poderia ter sido aproveitado de uma forma que teria um impacto, porque quando você não é tão explícito assim, de repente seu impacto e tua influência é maior. Então, talvez quem esteja entrando muito de cabeça nesse lance de promoção de agenda, etc e tal, não tenha essa visão, entendeu? Então, é até um toque, né, para quem para quem pensa em fazer alguma coisa para promover qualquer tipo de ideia e tal. Se você agir de uma forma mais sutil, de repente tem um impacto maior do que você espera, né? Então, bom, basicamente é essa a crítica, mais uma vez, não é só em relação à promoção da agenda, mas o final do filme destoou muito de como o filme estava sendo conduzido até aquele momento. Ele colocou algumas cenas ali que parecia que foram cenas assim, não estou falando das manifestações, mas assim, foram cenas assim que até o estilo de gravar a cena, vou falar mais sobre isso na parte de spoiler, né? Até o estilo de gravar a cena destoou um pouco, e aí até algumas ações, né, de dois personagens principais, que também tinha uma atriz, que é até vou dizer assim, razoável para boa atriz e tal. Acho que ela, não sei se o nome da atriz é Patricia ou se o nome do personagem que ela representou é Patricia, mas enfim, era também uma das personagens principais, etc. Então, quer dizer, teve uma ação ali que realmente não teve nada a ver com o filme, e algumas outras cenas também. Mas, enfim, no geral, se você gosta do Spike Lee, está um pouco desatualizado com os trabalhos dele, eu, sinceramente, veria esse filme. Se você não tem paciência nenhuma para ver algum filme que de repente vai ter alguma mensagem política, seja numa, né, uma parte mínima ali do filme, que eu considero mínimo, foi tipo dos 20... Entre 20... os 20 últimos minutos, eu acredito que o filme se perdeu um pouco e ficou meio isso, entendeu? Meio
muito parecido com uma peça de propaganda. Se você não tem paciência para esse tipo de situação, realmente não veja esse filme. Agora, se você, né, tá vendo, quer ver um filme, né, que foi baseado numa história real, envolvendo, né, esses temas, e se você gosta desses temas, é realmente um filme muito, muito divertido, até muito divertido para assistir. E tem algumas cenas que até, assim, especialmente, né, hoje em dia, com todo o cuidado que a gente tem na questão racial, etc e tal, tem algumas cenas até um pouco com falas um pouco ousadas, né? Algumas falas um pouco ousadas que te deixam até um pouco numa situação de desconforto, etc. Então, essas partes valeram bastante a pena. E agora vamos tentar entrar na parte dos spoilers. Spoilers. Então, quem realmente não gosta pode parar o vídeo que, né, vou comentar sobre algumas situações realmente bem explícitas ali no filme. Bom, como eu comentei em relação a algumas cenas no final, né, mais para os 20 minutos finais, que estavam destoando muito, né, do ritmo geral do filme, basicamente 2 ou 3 situações. A primeira situação foi a seguinte: né, tava, né, já o personagem principal junto com a personagem principal e tal, naquele, né, mais ou menos romance calmaria de final e tal, e aí de repente, né, escuta bater na porta e não sei o que, e aí os dois já sacam a pistola e já vão, cara. Então, até esse momento a menina, né, que era ligada aos movimentos raciais negros, não tinha explicitado nenhum tipo de, vamos dizer assim, como se diz, harmonia, ou harmonia não, mas uma familiaridade, né? Uma familiaridade assim com, né, armamento, armas e tal, não sei o que. Aí do nada ela saca uma pistola junto com o cara e, né, e tipo, coloca ela ali meio que de valentona e tal, entendeu? Então, achei que destoou muito, né, de como estava sendo conduzido, não só o próprio filme, mas até os próprios personagens, né? Agora, outra questão, na verdade, que aí na verdade, é até um ponto positivo, né, para o Spike Lee, foi o seguinte: o que acontece? Esse personagem principal, que é representado pelo John David Washington, ele é um policial na trama, beleza. E aí, claro, né, tem toda aquela questão, né, da esquerda demonizar os policiais, etc. E nessa época estava até esse tipo de entendimento ou agenda estava até mais agressivo, né? Que tinha todo aquele movimento de tirar os recursos, né, dos policiais americanos e não sei o que, blá 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 blá. Mas nesse filme ele acaba tendo um papel, vamos dizer assim, corajoso, do tipo defender, né? Eu sou negro, eu sou policial e eu, né, quero o melhor para a comunidade, etc e tal. E aí ele fez isso, né, tipo, contestando justamente as ideias, entre aspas, convencionais dos movimentos raciais, né, em relação a isso. Eu achei que ele fez isso de uma forma, aí sim, sutil, porém firme, né? E incisivo. Então, na minha opinião, fez até justamente o efeito que provavelmente todo cineasta quer fazer, né, de ter algum tipo de influência sobre alguma ideia que ele gosta de promover. Então, tá aí realmente um exemplo que ele fez de uma forma sutil que eu achei que teve bastante efeito, né? Então, ali, né, com conversas, etc., demonstrações, etc. e tal, mostrando assim, essa ideia que vocês têm dos policiais não é bem assim, né? Então, achei que foi ousada essa escolha, né? E a forma como eles fizeram, né? E realmente ponto para o filme. E aí, bom, voltando a essa cena que, né, que saca a pistola, etc e tal. Aí essa cena, ela é filmada de uma forma que também saiu completamente de como o filme foi feito, né? Uma cena tipo dos dois andando, etc e tal, aí vão até a janela e do nada também, né? Aí aquela cena, vamos dizer assim, clichê dos movimentos, né? Dos movimentos racistas, né? Que é do tipo, cruz, queimada, não sei o que, bababá. Cara, ali realmente ficou muito forçado, na minha opinião. Ficou muito forçado. Poderia ter essa cena, de repente, de alguma outra forma, poderia até com mais impacto, né? Mas a edição e arrumação ali do final ficou
meio, cara, ficou realmente meio atropelado, meio, não sei exatamente o que aconteceu, mas enfim, essa realmente é a parte, né, a crítica mais pesada ali em termos da execução em si, né, dessas partes. E provavelmente essas partes foram as de ficção, né, no caso. E aí, voltando, né, à minha fala inicial aqui do vídeo, a parte da trama em si, né, que é o policial negro se infiltrando em um movimento racista, essa parte realmente é real, né, e foi, aí eu, né, vou ter que ver esse outro filme para ver se, né, se aquele outro filme é mais fiel a ordem dos acontecimentos, ou se esse, né, ainda assim modificou muita coisa para dramatizar um pouco, etc. Mas enfim, se aquele outro filme de 1976 for bom o suficiente para merecer uma revisão, eu volto aqui e faço a sugestão. E em relação a esse, realmente é isso. E aí, só lembrando também, mais outro motivo que eu faço esse canal é para incentivar vocês a criarem o próprio canal e sugerirem filmes antigos que vocês gostem bastante e que de repente hoje em dia a gente vai ter outra percepção de como aquele filme tem né, algum outro tipo de valor ou mais valor do que quando foi lançado e etc. E até a próxima.